Vamos ao nosso resumão de junho, trabalhando tanto que não deu tempo nem de postar ainda, de montar sequer. Bom, vamos lá, gente. Mês de junho é um mês em homenagem a Juno, uma deusa romana, que era a deusa que cuidava das famílias, do casamento. Juno era esposa de Júpiter ou Zeus. Também é um mês tido como propício para a gente se recolher, se interiorizar, já que a gente tem aí no hemisfério sul o solstício de inverno, no dia 21. Então, é um mês de recolhimento, de reflexão. Na numerologia é um 6, já que é o sexto mês. É um mês nas culturas antigas que se celebravam nessa altura, né, do ano, os casamentos. Por isso que a gente tem nas festas juninas, os casamentos celtas que eram celebrados, eles são muito refletidos nas festas juninas através da quadrilha, das fogueiras, dos ritos de casamento que a gente vê, né, nas nossas festas tão gostosas juninas aí. E essa reflexão para a gente hoje em dia também, para quem vem de origem católica, a gente tem os dias do Santo Antônio, São João, São Pedro, né, sendo comemorados, então ele é um mês bem místico. Na astrologia deste ano, estamos com um mês bem complicado. Por quê? Começamos o mês com um eclipse hoje, temos um eclipse lunar na lua cheia em Sagitário. É um eclipse considerado penumbral, porque ele forma como se fosse uma penumbra, uma película, e mexe muito com a nossa energia de paciência. Ele agita demais a gente, ele cria nessa energia, já que além de tudo, né, ele está se opondo a uma conjunção do Sol e Vênus no signo de Gêmeos, que está nesse exato momento, estão no signo de Gêmeos. Ele promove muita necessidade de a gente se autocontrolar, porque os nervos ficam à flor da pele, a gente fica muito agitado, paciência zero, limite zero com as coisas. Então é uma hora de maior reflexão. E você entra no mês com essa energia. Depois a gente vai ter um segundo eclipse solar lá pro final do mês, tá? Aí as coisas mexem mais ainda. Dia 6, a gente tem uma quadratura entre o Sol e Marte, que faz com que a gente saiba falar com calma e com paciência para não criar confusão, desentendimentos, né? Graças a Deus temos também um sextil aí de Mercúrio com Urano que dá uma amenizada nisso, mas tem que tomar cuidado, é pensar antes de falar. Mercúrio entra em movimento retrógrado, vamos ter 6 planetas retrógrados em um dos dias ao mesmo tempo. Então, assim, lembre-se que quando um planeta está retrógrado na astrologia, ele retrocede as situações. É como se fosse um período de regresso, não de progresso, onde tudo vai ser questionado, onde tudo tem que ser pensado com mais calma, onde tudo tem que ser planejado com mais calma. Mercúrio, como rege a nossa razão, a comunicação também, então, neste período que ele está em retrocedência do dia 19 de junho até dia 12 de julho, a nossa mente tem que planejar e ter sempre um plano B, porque é comum ter atraso, problemas na tecnologia, então é um período que façam backup antes de tudo, priorizem as coisas que vocês têm que priorizar em agenda, porque no período de Mercúrio em retrocesso, retrógrado, é muito comum ter muito atraso para as coisas que a gente designou para o dia, tudo fica muito empacado, enrolado, é um pouco caótico, é um período bem denso da astrologia. Temos ele agora acontecendo a partir do dia 19. Também em meios de transporte pode ter confusão e tudo mais, tá? Marte vai estar harmonizado com Júpiter e Plutão entre os dias 18 e 20, melhorando questões ligadas principalmente à saúde, à possibilidade de vacinas, a descobertas na área de saúde. No dia 20, a gente tem dois eventos bem especiais, a entrada do solstício de inverno aqui no nosso hemisfério, né, sobre o ingresso do Sol em Câncer, né, na virada de 20 para 21, o que vai facilitar para a gente as questões emocionais, mas também a gente vai estar muito reflexível. No dia 21,
temos o eclipse anular do Sol. Então, o segundo eclipse que eu falei para vocês, gerando crises, agravando tensões, agravando discussões. A Lua vai ficar completamente alinhada com a Terra e o Sol, mas não vai cobrir toda a estrela, né? Devido à distância maior em relação à Terra. Dia 24, que eu falo que é o dia mais crítico do mês, evitem colocar qualquer coisa que vocês tenham para resolver nesse dia, porque ali entramos com o Netuno retrógrado também. Então, a esta altura, nós estaremos com o Mercúrio, com Vênus, que já estava retrógrado, Plutão, Júpiter e Saturno, e aí entra Netuno, então o sexto planeta nessa retrocedência. Vamos lembrar que Netuno traz com essa retrocedência um período muito nebuloso, muito indefinido, muito confuso para as coisas. Por isso que eu falo que não é um período para decisão. Finalzinho de junho é péssimo, principalmente dia 24, para tomada de decisões. A gente pode se deixar levar por falsas impressões, ideias mal planejadas, sem estratégia para as nossas negociações, para as nossas negociações. Podemos cair em fraude, em golpes, né? Um período bem, como eu falei, nebuloso. Dia 25, Vênus já sai desse grupinho, ela já retorna ao curso direto dela, né? O que facilita um pouquinho, mas mesmo assim caminhamos com 5 aí por um período. E Marte, no dia 27, entra no signo de Áries, que é o signo forte dele, de domicílio dele, fica aí até dia 6 de janeiro de 2021. Marte agita as questões de infecções, né, de febre, de questões infecciosas, mas por outro lado também agressividade, guerra, discussões, brigas, gera impaciência, ansiedade e faz com que a gente cobre mais os nossos governantes. Então vem muito tumulto e confusão e discussão aí, gente saindo na rua e briga nesse período, tá? Dia 28, Júpiter e Plutão, que estão ainda em movimento retrógrado, voltam a se encontrar e nessa junção deles, eles vão trazer mais criatividade, mais renovação de ideias para a gente, mas despertam muitas questões para a população mundial do que a gente quer, né, para as nossas vidas, do que a gente quer para o mundo. Nas luas de junho, nós temos dia 5, hoje entrando, essa lua cheia, né? Acabou de entrar agora às 4 horas e 14 minutos da tarde, em Sagitário. No dia 13, ela entra numa lua minguante em Peixes, e depois ela já passa para Áries na sequência, coisa de 3, 4 horas ela já está entrando sob o signo de Áries. No dia 21, a gente tem a lua nova em Câncer também. Dia 28, lua crescente em Libra. O que esperar neste período de junho na política? Bom, o nosso presidente, ele tem o Sol no último grau de Peixes virando para Áries, no 29º grau. Quando você tem essa configuração no mapa de uma pessoa, vai indicar que ela tem possibilidades a passar processos muito severos, processos jurídicos muito severos. Muita gente está me perguntando, vai ser impeachmentado, não vai ser impeachmentado? Né? A tendência é sim ele passar por um processo bem severo de impeachment. Não ainda no mês de junho, mas ele está a caminho de, tá? É uma configuração, em especial no mês de julho que ele tem, na revolução solar dele desse ano, em relação aos filhos. Junho e julho, para ele, vai ser bem crítico em relação aos filhos. Principalmente o Carlos e o Eduardo. O Eduardo por estar sob o Sol em Câncer e o Carlos por estar sob o Sol em Capricórnio. Vamos lembrar que é 2 signos cardinais e este ano a regência solar não era favorável a eles. Então, atitudes que esses filhos possam ter e prejudicá-lo, prejudicar a imagem dele e vir muita coisa à tona. Principalmente no final do mês de junho, quando o Sol entrar no signo de Câncer. E quando no final de julho entrarmos sob o signo de Leão, tudo vem muito à tona e aí a imagem dele vai ficar mais desgastada ainda do que já está e ele pode realmente passar por esse processo, como eu havia falado. Na Revolução Solar deste ano também do presidente, por volta de setembro, o Sol dele entra na casa 8 e isso é um mau aspecto, um aspecto mais tenso do mapa dele, porque entra nessas questões jurídicas, a casa 8, uma das regências dela é em questão a processos,
e aonde pode vir mais à tona mesmo. Então, por enquanto, em junho eu não vejo esse pedido sendo feito, mas até setembro sai sim. Como ele tá com ascendente em Leão esse ano, faz com que ele fique mais brigão, que ele fale, né, mais de maneira intempestiva do que nunca e consiga, né, Leão ele se expõe demais, então se exponha demais e aquele magnetismo que seria favorável do leonino, no caso dele, ele está agindo com as piores formas possíveis, com o lado ego, arrogância, que acaba, quer queira, quer não queira, como um líder de uma nação, colocando ele em situações um pouco delicadas. Quero dizer bem claramente que, como astróloga, eu sou apartidária, não tenho como fazer um mapa ou fazer uma visão e falar bem ou mal. Aqui é a questão científica que está sendo colocada da astrologia, do cálculo, do que está acontecendo nesse momento com o presidente da República e como isso pode prejudicá-lo e nós como nação, né, em função de estar, né, com por exemplo, essa energia de leão exacerbada nele, ou ter aquela configuração, como eu falei, de peixes no 20º grau para Áries, que pode complicar a vida dele por tabela nossa também. Ele pode exceder em limites com essa configuração que eu falei para vocês. De setembro a novembro, a gente tem trânsito muito tenso na Revolução Solar do presidente, que pode gerar, e do Brasil, né, do mapa do Brasil, que pode gerar um grande conflito de extrema direita e extrema esquerda, saindo à rua, tendo assim. Não vou falar uma guerra civil, porque não chegaremos em vias de fato, mas tendo sim muita pancadaria, a gente já vê torcidas organizadas já começarem esse movimento, então a extrema direita com a extrema esquerda chocando, e isso pode vir trazer muita confusão no cenário político e econômico do nosso país. Eu vou destacar quatro trânsitos em especiais do mapa do presidente que pode gerar coisas negativas. Ele está com Saturno em quadratura com Netuno, isso vai até dezembro, que traz essas situações de cobrança em cima dele, né? E ao mesmo tempo falta de discernimento e bom senso para as coisas. O Júpiter do mapa natal dele está em oposição ao Júpiter da revolução solar dele, que vai até outubro, e isso vai gerar muitos problemas com justiça. O Júpiter também está em oposição ao Urano até setembro, que vai indicar fanatismo religioso, falta de visão científica, rompimentos abruptos, discussões, desgastes, problemas com a equipe dele. Netuno está em trígono com Saturno até setembro. E vai gerar para ele muita idealização das coisas. É um mundo meio utópico, quase fora da realidade. Isso é um pouco perigoso, né, em relação ao que a gente está vivendo da pandemia. Ele também está com um aspecto de saúde muito ruim no signo de Virgem, que pode ser indicador de piora de saúde, de problemas mais sérios degenerativos de saúde. E quando, como eu falei para vocês, quando o Sol entrar em Leão em final de julho, a situação do coronavírus começa a melhorar um pouquinho aqui no Brasil, mas na política nós vamos estar totalmente exposto, né? Muita coisa vai vir à tona mesmo. Eu tô falando isso desde dezembro do ano passado, desde janeiro, num vídeo que eu postei sobre a astrologia deste ano, que nós estaríamos muito expostos com esse Sol em Leão. Com a entrada do Sol em Virgem em agosto, a parte de saúde do país melhora, mas, por outro lado, as questões de justiça podem trazer mais conflitos para a nação, com uma grande propensão em setembro de impeachment, mas olhando para o mapa dele, toda a tendência vai ser dele renunciar após sofrer o processo de impeachment e não aceitar o processo naturalmente. Ele passar por uma renúncia. O que esperar da natureza no mês de junho? Mês de junho, como eu falei para vocês, tem muito retrógrado acontecendo. Então, na astrologia mundana, que é a astrologia do mundo, nós vamos ter questões ligadas a deslizamento de terra, questões ligadas também a erupções vulcânicas muito fortes. Então, temos que estar atento a esses dois fenômenos
de natureza acontecendo. É um mês tenso, é um mês pesado, então saibam se planejar, saibam usar dentro dos conhecimentos espirituais de vocês a meditação, as orações, para que as energias ao seu redor estejam em equilíbrio, em harmonia. É um momento de reflexão, de recolhimento, sim, mas ao mesmo tempo é um momento de transformação profunda. Planetas retrógrados, eles mostram para a gente o que a gente precisa se melhorar, onde a gente precisa se reformar. É um voltar um pouquinho para trás para dar um impulso para seguir adiante, que é o que eles vêm nos ensinar. Fiquem em paz. Beijos mágicos.